Hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito da visita dos magos. Lembra dos magos ou não? A história dos magos. Na semana passada nós falamos sobre a matança dos inocentes, que é uma cena do Natal que a gente pouco fala, porque não tem muito, ela destoa um pouco do Natal, né? E hoje vamos falar sobre uma outra cena que também destoa do Natal. Como vocês vão ver, a visita dos magos, ela não é tão poética quanto o comércio e a propaganda faz parecer. Ela tem um lado também sombrio, por incrível que pareça, e eu quero compartilhar um pouquinho com vocês a respeito dessa cena do Natal, a visita dos reis magos, como a gente costuma chamá-los até hoje. Capítulo 2 de Mateus, versos 1 a 12, diz assim: Tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém, e perguntavam: Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente, e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes, e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judeia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar ao meu povo Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: Ide, informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me para que eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que chegando parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria sua mãe, e prostrando-se adoraram. E abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho para a sua terra. Amém? Vamos orar mais uma vez? Obrigado, Deus, pela palavra, pelos cânticos e por tudo o que aconteceu até este momento. Continua falando conosco, porque nós ainda temos fome da tua palavra, uma fome que nada sacia, a não ser a tua própria palavra, Senhor. Que ela seja plena e poderosa em nossos corações. Pedimos-te no nome do Senhor Jesus. Amém. Na semana passada, como eu disse para os irmãos, nós falamos a respeito de uma cena inusitada do Natal, a matança dos inocentes. Hoje eu quero falar sobre um outro fenômeno estranho do Natal, que é a visita dos magos. Por que os magos é uma coisa estranha? O que tem de estranho na visita dos magos? A primeira coisa, eu já vou adiantando que não é o mais importante, apesar de ser o mais picante, digamos assim, né, para os nossos ouvidos, é o fato de que esses magos eram astrólogos. Hoje de manhã eu estava conversando com alguém sobre a diferença entre astrologia e astronomia. Astronomia é a ciência que estuda os astros. E a astrologia é a ciência não, é a magia, né? É a parte mágica do estudo dos astros, aonde entra o horóscopo e toda mapa astral e essas coisas que a Bíblia condena, inclusive, veementemente. A Bíblia é absolutamente contra esse tipo de coisa, e no Antigo Testamento isso era feitiçaria, inclusive. Uma pessoa poderia ser apedrejada por consultar os astros. Esses reis magos, como a gente os chama, eles não eram astrônomos. Quer dizer que eles não eram estudantes científicos das estrelas. Eles eram astrólogos. Os pesquisadores, quase todos, concordam que eles provavelmente eram da Pérsia. E a astrologia, ela é um tipo de religião, né, se a gente pode chamar assim, que vem exatamente dessas regiões, da Pérsia. E esses homens eram astrólogos, na verdade. Eles faziam um mapa astral,
horóscopo. Eles eram entendidos nessas coisas. E, curiosamente, foi exatamente assim que foi isso que Deus usou para falar com eles. Estranho, não? Uma coisa que era absolutamente proibida em Israel foi o que Deus usou para falar com esses homens. O fato é que eles, estudando as estrelas e fazendo a sua magia, não sei como é que se faz isso, mas fazendo então os seus mapas astrais, eles acabaram descobrindo que o Messias haveria de nascer. E não é que eles acertaram, chegaram lá exatamente na época em que Jesus estava lá e acabaram encontrando o menino, porque de fato Deus falou por este método. A gente fica se perguntando por que Deus fez isso? Qual é a de Deus? Porque tinha uma lei, ele deixou uma lei escrita, e Moisés foi muito claro, que isso era proibido. Irmãos, eu já li vários livros, né, várias ideias a respeito disso, mas sinceramente eu não gosto de nenhuma delas. A ideia que eu mais gosto, e essa me agrada mais, é a de que Deus, Ele faz o que Ele quer, do jeito que Ele quer, com quem Ele quer, quando Ele quer. Ele quer do jeito que Ele quer, então vai ser do jeito dele, e quem é que vai dizer para ele que ele está certo ou está errado? Lembra de Jó? Jó, em algum momento, lá no capítulo 9, inclusive, do seu livro, ele faz uma pergunta a respeito de Deus. Quem lhe dirá, que fazes? Quem é que vai chegar para Deus e vai dizer, por que o Senhor está fazendo isso? Nós não podemos, ninguém pode fazer isso. E eu gosto dessa ideia, a ideia de que eu não posso questionar Deus. Deus, Ele é o Senhor, Ele criou uma lei e é proibido para os homens consultar os astros. E, no entanto, Ele falou através dos astros. Então, eu devo entender que a lei me proíbe e eu não devo fazê-lo. Mas eu não posso proibir Deus de fazer, porque Deus não está limitado por uma lei. E é isso que eu preciso entender. O que nós precisamos entender sobre Deus é que Deus não está limitado pelas leis, nem mesmo pelas leis que Ele cria. Porque Deus, Ele não é um criador de leis. Deus, Ele é a própria lei. Ele é a lei. Então é aquilo que Deus faz, é dele que emana e surge toda a lei. É dele que vem toda e qualquer lei. Deus é de fato o padrão de todo o universo. Ele tem o direito de fazer o que ele quer e de todas as ideias, eu até pensei em citar alguma aqui, mas essa é a que eu mais gosto, Deus faz o que Ele quer. E nós não temos o direito de dizer a Deus que Ele devia fazer uma outra coisa. Por exemplo, Deus, o Senhor não pode fazer isso. Não, Deus vai responder, quem não pode é você, eu posso. E isso me deixa muito feliz, né? Você entendi, Senhor, né? Eu não vou consultar os astros, mas Deus vai falar do jeito que Ele quer falar, e quem somos nós para dizer que Ele deveria fazer outra coisa? Concordam comigo? Eu acho que isso é suficiente para nós. E a questão do porquê Deus usou a astrologia para falar, eu creio que fica resolvida. Até porque essa não é, como eu disse no começo da minha palavra, esse não é o problema, o maior problema desse texto. Tem um problema que é maior ainda, e é esse que eu quero destacar nessa noite. O maior problema desse texto, irmãos, não é porque Deus falou pela astrologia. O maior problema desse texto é como é que o Messias dos judeus, que haveria de ser um judeu e que nasceu em sua própria terra, como é que esse Messias ele é descoberto por magos que vieram lá do Oriente, que moravam aí há uns 2 anos de caminhada, supondo, né? Vamos imaginar. Como é que Deus fala com esses homens lá no Oriente e o próprio povo do Messias não soube que ele nasceu? Essa é a questão que Mateus coloca. Vocês entenderam aqui o problema, não? Como é que os magos do Oriente descobriram e o próprio povo de Deus não descobriu? Porque ninguém soube. Quando Jesus nasceu, ninguém sabia. Aliás, eles só souberam, se vocês entenderam bem o texto, o povo de Deus, o povo de Israel, os judeus, eles só descobriram que o Messias nasceu porque os magos contaram. É como se alguém chegasse na sua casa, chegou lá lá da Bahia, tá certo? Vamos imaginar, chegou lá da Bahia, terra de alguém aí, né? E fala, nasceu teu filho. Aí eu, mas como nasceu meu filho? Rapaz, vai lá, sua mulher está no hospital, mas nasceu? Como assim nasceu, né? E você está todo surpreso, né? Mas o cara veio lá da Bahia, como é que ele sabe e você não sabe? Não é uma coisa meio absurda isso? Como é que os magos sabiam e os próprios judeus não sabiam? Ninguém sabia. Deus não tinha revelado isso para ninguém, mas revelou para esses homens que vieram lá do Oriente. Como é que o Messias
dos judeus tinha nascido e ninguém ficou sabendo, a não ser esses magos do Oriente. Aliás, Deus falou com os magos 2 vezes, para a coisa ficar pior ainda, né? Deus falou com os magos lá no Oriente, quando eles estavam lá, eles estavam fazendo lá o culto deles, provavelmente, e Deus falou com eles. E aí depois eles foram, e quando eles estavam já na terra da Judéia, né, procurando o Messias, encontraram o Messias, e aí Deus falou com eles através de sonhos, ou seja, Deus falou 2 vezes com esses magos, e não falou nenhuma com nenhum homem de Deus de sua própria terra. E não é porque não tinha gente que Deus podia falar, tinha. Haviam grandes homens de Deus naquele tempo. Tinha, por exemplo, Zacarias, e Deus ia falar depois com Zacarias, não é verdade? Mas naquele momento, Zacarias não sabia exatamente o que estava acontecendo. Deus não foi claro, como foi com os magos para Zacarias. Tinha um outro chamado Simeão, mas Simeão só foi descobrir porque Jesus foi lá no templo. Simeão era um grande homem de Deus. Sabe esses homens de Deus? O cara era tão santo que ficou cego, inclusive. Eu acho que ele ficou cego de santidade, não é? E aí, de repente, Jesus entrou no colo de Maria, e aí ele descobriu que o Messias tinha nascido. Aí ele, né, descobriu. Mas ele não soube, só veio saber porque Jesus apareceu lá no templo. Por quê, irmãos? Essa é a pergunta que importa. E sabe por que essa pergunta é importante? Porque os judeus tinham tudo para descobrir que Jesus tinha nascido. Eles tinham tudo. Eles tinham, em primeiro lugar, eles tinham a sua religião, que era uma religião voltada para Deus. Eles tinham, por exemplo, a palavra de Deus. Eles liam a palavra de Deus. Eles tinham uma Bíblia. E eles liam essa Bíblia. No entanto, nem a sua religião, nem a sua leitura da Bíblia os tinha avisado de que Jesus tinha nascido. Sabe o que parece que está acontecendo aqui? Parece que eles leem a Bíblia, eles têm uma religião, mas eles não ouvem a voz de Deus. Não ouvem a voz de Deus. Porque uma coisa é você ler a Bíblia e outra coisa é você ouvir a voz de Deus. Uma coisa é você ter uma religião. Você ir numa igreja, frequentar um culto, ter uma atividade religiosa. E outra coisa muito diferente é você ouvir a voz de Deus. Aqui você tem homens que tinham religião, mas não têm a voz de Deus. Esses homens do Oriente não tinham nem religião, mas eles tinham a voz de Deus. Deus falou com eles, falou em seus corações. E o texto, ele vai seguir por essa linha, fazendo um contraste entre os Herodes e os judeus de um lado e os magos de outro lado. E é interessante a reação de cada um deles, a maneira como cada um reage ao nascimento de Jesus. E eu quero falar um pouquinho a respeito disso. A reação dos judeus e de Herodes de um lado e dos magos de outro lado. Primeira coisa, e vejam que coisa triste. Os judeus conheciam a Bíblia, mas os magos ouviram a voz de Deus. No capítulo 2, que nós lemos, no versículo 5, diz o seguinte: em Belém da Judeia, começando aqui do 4, convocando os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. E aí eles respondem: em Belém da Judeia, porque assim está escrito por intermédio do profeta, e eles podem citar a Bíblia de cor. Eles conhecem a Bíblia, interessante, leem a Bíblia, mas eles não ouvem a voz de Deus. Os magos não tinham Bíblia, eles não tinham as Escrituras, eles nunca leram a Bíblia, mas eles ouviram a voz de Deus. Essa é a primeira diferença entre eles. A diferença daquele que conhece apenas a palavra, daquele que conhece a voz de Deus. A voz. Sabe a entonação de voz? No mesmo sentido que a ovelha conhece a voz do seu pastor. Como, aliás, disse Jesus lá em João: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Como é que a ovelha segue o pastor? Eu não tenho a menor ideia. Mas ela conhece o timbre da voz do pastor. Aqui parece que os magos conhecem o timbre de Deus. E eles sabem, isso é algo que vem de Deus e nós precisamos atender a essa demanda. Essas pessoas leem a Bíblia, conhecem a Bíblia, mas parece que não conhecem a voz de Deus. Nunca tinham ouvido a voz de Deus. Não sabiam quando é que Deus falava.
Essa é a primeira diferença entre eles. Segunda diferença entre os judeus e Herodes, de um lado, e os magos do outro, é que os judeus e Herodes se perturbam com a chegada de Jesus, mas os magos se alegram. Olha lá no versículo 3, o que é que diz. Tendo ouvido isso, ou seja, que Jesus nasceu, alarmou-se o rei Herodes, e com ele toda a Jerusalém. Todo mundo ficou abalado. Ih, não brinca, é verdade. E fizeram um xi. Mas como xi? Que negócio de xi é esse? Por que xi? É o Messias prometido. Não é isso que vocês queriam? Não é isso que os profetas têm falado? O filho de Davi, durante toda a história de Israel, foi-se dito que ele viria, pois chegou o dia. E, no entanto, quando chegou o dia, ninguém se alegrou com isso. A vinda de Jesus, ela não foi bem recebida pelo seu próprio povo. Eles não gostaram da ideia. Não é uma boa ideia. Eu imagino que vai ser mais ou menos quando alguém falar que Jesus está voltando, né? Irmão, Jesus está voltando. Eu acho que a gente vai saber, inclusive, porque Jesus falou que a gente olha para o céu, vê o céu escuro e fala, vai chover, não fala? Ele diz isso, né? Ele fala, a minha vinda vai ser assim, vocês vão olhar e vão dizer, olha, ele está voltando. Sinais claros de sua vinda, e nós ainda vamos falar sobre esses sinais algum dia. Pois muito bem, eu imagino que o dia que a gente chegar aqui, irmãos, olha, vamos ser bem francos aqui. A gente está vendo o que está acontecendo, aí isso, aquilo, tal. Eu vou dizer uma coisa muito séria para vocês, irmãos. Jesus está voltando e não demora muito. Eu acho que muito crente vai dizer, xiii, é melhor não. É melhor não. É por isso que eles vão procurar outro tipo de, né? Outro tipo de religião. Eu acho que muito da falsa religião cresce no final dos tempos, exatamente por isso, porque a vinda de Cristo não é exatamente uma boa notícia para todo mundo. Jesus ter vindo a esse mundo não foi uma boa notícia para o seu próprio povo. Eles não gostaram da ideia. Mas olha que diferença os magos. Capítulo 2, versículo 10. Os magos que nem eram judeus, nem eram do povo de Israel, entram. Eles veem a estrela, diz o texto, e eles se alegram com grande e intenso júbilo. E eu acho engraçado que Mateus ele faz questão de frisar. Eles se alegraram com grande e intenso júbilo. Eu acho que a ideia de que eles devem ter ficado pulando, eu imagino, né? E se abraçaram e ficaram pulando que nem doido. Já viu quando você está muito alegre? E aí eu falei, esse cara deve estar doido, né? Todo mundo já deve ter passado por isso. Pois é, acho que eles olhavam, esses caras estão doidos, o que está acontecendo com eles? Porque eles ficaram muito, muito, muito felizes com isso. E olha que tristeza, eles nem eram israelitas. O povo de Israel não gostou, e quem gostou foram pessoas que nem israelitas eram. Eram pessoas que vieram do Oriente. E eles se alegram com a vinda de Jesus. Que diferença, não? Uma terceira diferença que o texto destaca é que os judeus e Herodes, eles tentam tirar a vida de Jesus. E os magos ao invés de tirar de Jesus, eles querem oferecer a Jesus e dão a Jesus os seus tesouros. Veja no versículo 13, tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José, capítulo 2, versículo 3, né? Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes, e com ele toda a Jerusalém. E aí a gente conhece a história, não é? Os magos, eles tentam, o rei Herodes, então vai tentar matar a Jesus. E aí acontece a cena que nós vimos no domingo passado, que é a matança dos inocentes. E, irmãos, Herodes não fez isso à revelia do povo. Ele tinha apoio para fazer isso. Tinha apoio. Porque Jesus não era bem-vindo pelo seu próprio povo. Herodes e o povo judeu tentam matar, tirar a vida de Jesus. Olha o que os magos fazem. Vamos começar primeiro a parte de Herodes e de Jerusalém. Apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse, dispõe-te, versículo 13, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito, e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Vejam, um tenta matar Jesus. Agora olha os magos, o que eles fazem no versículo 11. E entrando na casa viram o menino com Maria sua mãe. Prostrando-se, o adoraram
e abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. O povo judeu e Herodes tentam matar, tirar a vida de Jesus. E os magos entregam a Jesus os seus tesouros. Que interessante, um tenta tirar e o outro está lá para entregar, para dar algo de si. O texto fala ouro, incenso e mirra, mas eles entregavam, através desses presentes, a sua própria devoção, o seu respeito pelo Senhor Jesus. Mais uma diferença, e Mateus vai destacá-la também, é que os judeus e Herodes, eles ficam revoltados, mas os magos obedecem. No versículo 16 diz, vendo-se iludido pelos magos, porque Herodes tinha dito para os magos voltarem e falarem com ele onde estava o menino, uma vez que Herodes queria matar o menino, mas os magos foram embora e não falaram com Herodes. Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual com precisão se informara dos magos. Vejam a revolta. Pessoas ficam revoltadas, iradas, nervosas, muito revoltadas com Jesus. Mas olha que diferença a atitude dos magos no versículo 11. Entrando na casa, viram o menino com sua mãe e prostrando-se, o adoraram. Não é linda essa cena? Eles não eram israelitas, como isso é possível? Vejam a maneira como Mateus destaca este ponto. Não eram israelitas, e no entanto ali estão eles, ajoelhados, fazendo o que o povo de Israel deveria estar fazendo. O que os judeus deveriam estar fazendo, ajoelhados e adorando o menino, e no entanto, ali está o povo judeu tentando encontrar o menino para matá-lo. Eles o adoram, enquanto o próprio povo de Jesus o rejeita. Faz lembrar aquele texto de João, capítulo 1, onde João diz, ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. E por fim, a última grande diferença que Mateus vai destacar entre Herodes e o povo judeu de um lado e os magos do outro, é que Herodes se levanta para agir segundo a carne, enquanto os magos se prostram para adorar a Jesus. No versículo 7 diz, com isto Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. Herodes começou a montar um plano. Como é que eu vou fazer? E ele começou então a agir segundo a carne. Sabe quando você começa a armar um plano segundo a carne? Eu vou fazer aqui, vou falar com aquele, e você começa a montar o seu plano. Herodes montou um plano. Mas os magos o que fizeram? Eles simplesmente se prostraram diante de Jesus para obedecê-lo e para adorá-lo. Eles foram adorar a Jesus, simplesmente. Irmãos, o que Herodes e o povo judeu representam aqui nesse texto? E Mateus quer deixar isso muito claro para nós. Eles representam pessoas que têm uma religião, como os judeus tinham. Pessoas que leem a Bíblia, como os judeus liam, mas que não sabiam como era a voz de Deus. Não conheciam a voz de Deus. Há muitas pessoas assim. Gostam até de Deus. Se você perguntar para um judeu, gosta de Deus? Ele diz sim. Mas ele não conhece a voz de Deus. E quando Deus diz algo, ele não tem como obedecer. Porque ele simplesmente não sabe que é Deus que está falando. E não sabe o que é que Deus está falando. É como se houvesse um tampão nos ouvidos. Ou para usar um termo que Paulo usa lá em Coríntios, é como se houvesse um véu diante de seus olhos e eles não discernem a vontade de Deus. Deus está muito, muito, muito além da mera leitura da palavra simplesmente. Há muita gente que apenas lê por ler. Mas uma coisa é você ler a palavra e ela precisa ser lida, não há dúvida. Mas outra coisa é você ouvir a voz de Deus em seu próprio coração. Sabe quando é que a palavra perde o sentido em nossas vidas? É quando nós não estamos mais dispostos a obedecê-la.
Sabe por que a gente abandona a leitura da palavra? A gente começa a abandonar a leitura da palavra porque ela começa a ser incômoda na nossa vida. Ela começa a falar de coisas que a gente precisa deixar de fazer. Sabe por que Jesus não era bem-vindo? Porque Jesus ele vinha para falar de coisas que as pessoas não queriam deixar. Pecados que eles não queriam abandonar. Estruturas sociais falidas. Estruturas contra Deus que precisavam ser mudadas. Eles não estavam dispostos a isso. E por isso a vinda de Jesus não era um bom negócio. É melhor ser um mero frequentador. É melhor ser um mero religioso. É melhor ser mais um na multidão do que ter um relacionamento íntimo, profundo, onde eu possa ouvir Deus falando. Deus dizendo, é ali, é assim, é acolá, é desse jeito, para você seguir exatamente no caminho dele, no passo dele, do jeito dele, de acordo com o propósito dele. Mas isso tem um preço. Os magos, e é triste pensar assim, os magos estavam fazendo o papel do povo de Deus. O povo de Deus nem sabia que Jesus tinha nascido, e os magos já o estavam obedecendo. Os magos aqui representam a igreja. Na verdade, são representantes da igreja. A igreja mundial de Jesus Cristo, que agora trata com homens de todas as nações, todas as tribos, todas as línguas, todas as cores. Ali está a bela igreja de Jesus Cristo, formada com essas pessoas, pessoas diferentes de nós, diferentes como esses magos, inclusive. Mas essa é a igreja de Jesus Cristo, o lugar onde ele fala. Jesus está dizendo, olha, eu já não falo mais por meio de uma religião formal. Eu falo agora aos corações daqueles que me buscam em espírito e em verdade. Quem está disposto a isso? Essa é a pergunta. Quem quer realmente ouvir a voz de Deus em sua vida? Quem quer seguir a orientação de Jesus, passo a passo, Jesus falando em seus ouvidos, e você o vai seguindo. Quem está disposto a isso? Essa é a pergunta que Mateus deixa para a gente. A resposta triste é de que aqueles que se chamam povo de Deus não estão dispostos a isso. E aqueles que nem sequer sabiam a respeito de Deus, de repente são encontrados por Deus, são transformados, renovados, transformados em adoradores de Jesus Cristo para a glória de Deus.